garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de boteco. Olá, sejam bem-vindos a mais um Happy Hour do Fibo. É sempre uma satisfação sempre uma satisfação estar com vocês dois, virtualmente, presencialmente, sempre. Mas eu fico feliz que eu tenho Happy Hour, porque a cada Happy Hour virtual a gente se aproxima mais do primeiro Happy Hour que a gente fará presencialmente. É assim que eu quero pensar, porque hoje eu tô otimista. Ou não, né? Porque a vacina, pelo jeito... Caralho, mas quando eu tô tentando ser otimista, você não deixa. Mas como você não começa o episódio, Zico, eu vou passar a palavra pra quem vai começar. E eu já quero saber de você, Zé, nesse nosso happy hour, nesse encontro quinzenal que nós temos, quem você gostaria de fazer um brinde, puxar uma cadeira e chamar ele pra conversar aqui com a gente? E quem você gostaria de chutar a bunda pra fora do bar? Filosofia de boteco. Bom, vamos lá, né? Hoje eu vou começar pelo lado bom. E eu fiquei pensando, né? A gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira, dia 17. Eu sei que tem muita água pra passar nesse riacho. Mas, nesse período de fase, eu convidaria hoje o Renan Calheiros pra sentar aqui com a gente hoje tomando uma breja. Eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo o episódio agora visse a cara do Lucas. Mas enfim, continua, Zé. Vossa Excelência, senhor relator, deveria estar aqui hoje, nessa mesa, pra trocar uma ideia, né? Pra ver. Porque aí, quem sabe ele aqui na mesa hoje, a gente poderia dar dicas do que ele possa perguntar pro Pazuello na quarta-feira, que vai ser o dia que vai sair esse episódio, e pra Capitã... Cloroquina? Cloroquina, exato. Caramba, você então queria dar uma orientação de condução da CPI pro relator. Exato. Entendi, não, eu acho ótimo. Eu acho que ele tem uma cara de quem adora um boteco mesmo. Isso não se, com certeza. Isso não se Lucas, discute. Diga, prossiga, senador. Se você pudesse participar dessa mesa de bar com o excelentíssimo Renan Canalheiros, você se sentia confortável, assim? É uma mesa que você gostaria de participar? Só fiquei curioso, porque a sua reação foi muito... Acho que as pessoas que estão ouvindo vão querer saber também. Eu acho o seguinte, cara, infelizmente, eu sou contra baixar o sarrafo, o patamar, assim. Porém, no Brasil a gente baixou tanto o patamar, mas tanto o patamar, que há 2 anos se eu me perguntasse se eu sentaria numa mesa pra tomar uma breja com o Renan Calheiros, eu diria que jamais. Mas agora não parece o pior dos mundos no nosso país. Porque afinal poderia ser bem pior, né? Inclusive, Zé, quem que é a pessoa que você não gostaria de convidar, então? Falando nisso. Se eu puder retomar a sessão por aqui, favor, senhor presidente, por favor. Prossiga. Quem não está apto nem convidado a participar dessa sessão parlamentar aqui hoje, falando agora de uma situação séria... Tem um cara que eu fui procurar o nome dele, mas eu quero que ele se lasque. Mas é o Flávio Couri, um dos conselheiros do Sport Clube, que deu alegações homofóbicas por áudio e tal, sobre quando o Gil, ex-BBB lá, foi no esporte, na Ilha do Retiro, né? Isso. Vestiu a camiseta do esporte, fez a dança dele e tal, e depois ele deu várias declarações homofóbicas, e eu não convido ele hoje para essa mesa, porque acho que a gente repudia esse tipo de atitude, justamente hoje, dia 17, que é Dia Internacional contra a LGBTfobia, então tá fora da mesa. Tá bem dito, inclusive, Zé, hoje estava vendo no meu almoço a matéria, né, de que ele foi, das repercussões, etc, já pediram a expulsão dele, etc, foram 2 caras, né, que ofenderam o Gil, sim, e até sim. Comentei com a minha mãe e falei assim, cara, nós somos no século XXI, e... se tem um lugar, bom, acho que em vários lugares do nosso país, todos os setores, mas tem um lugar que a gente ainda precisa extirpar alguns cânceres desse tipo, é no futebol, cara. Que ainda tem gente que acha que é razoável dizer o que o cara disse lá, uma coisa absurda, mas que bom que ele foi, enfim,
que as pessoas tomaram alguma iniciativa contra os caras. E que bom que vários jogadores abraçaram. Agora, não basta só dancinha, né? Aquela história que nós sabemos já. Mas assim, é bom que eles tenham abraçado, é bom que a repercussão tenha se tornado mais positiva pro Gil e contra os caras. Ainda bem, esses caras... Nessa hora ninguém é preconceituoso. Não. Isso que é foda. Todo mundo conhece alguém que já sofreu um ato de preconceito, né? Seja de racismo, machismo, homofobia, enfim. Mas ninguém é preconceituoso. Zico, depois que inventaram, pra gente já passar pro próximo, mas depois que inventaram a nota de assessoria de imprensa, ninguém fez mais nada, entendeu? Não tem mais racismo. O cara vai lá e fala uma coisa num áudio, chamando fulano de viadinho, sei lá o quê, aí depois solta uma nota dizendo que não é bem assim. Então, caralho, porra, exato. Né? Se o excelentíssimo presidente pode falar que ele não apoiou a cloroquina ou falar qualquer outra coisa... Pois é, com as coisas gravadas aí, né? Por que não? Mas, isso é um outro, né? Outra reflexão, e a gente gostaria de saber a sua. Cara, a minha reflexão, pra quem não sabe, né, esse final de semana eu tava num curso de primeiros socorros, né, um curso sobre socorros em ambientes naturais, porque eu gosto muito de fazer trilha, de esportes, normalmente estou em área remota, sei lá, você tá no mínimo 4 horas de um lugar que tem sinal de telefone, né, e às vezes você não sabe o que acontecer. E durante esse final de semana eu fiquei pensando muito nisso, sobre como às vezes a gente se coloca em algumas situações e como a gente não está preparado para isso. E aí eu fiquei muito refletindo sobre quantas vezes eu já me coloquei em risco, né? Ou sobre quantas vezes passei por situações dessa e não estava preparado. E eu fico pensando, será que a gente está preparado para muitas situações, sabe? Eu lembro de uma palestra do Iberê, quando ele começou o canal Manual do Mundo, né? E ele falou que a ideia dele, quando ele começou o canal, era assim, coisas que você tem que saber pra vida, sabe? Porque, por exemplo, a gente não sabe fazer um curativo, né? As pessoas não sabem o que acontece se você vê seu amigo caindo com a perna quebrada, né? E a gente não existe um manual de vivência. E eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo, né, sobre quantas outras coisas que eu deveria estar preparado pra viver. Assim, eu sei que parece meio mórbido falar isso, mas a gente não está preparado para várias situações da nossa vida, né? Então, você não está preparado para você ter o coração partido quando você é jovem, você não está preparado para perder um ente querido, você não está preparado para ver uma situação dessa de risco. E aí eu comecei a ficar refletindo sobre situações que eu não estava preparado, sabe? Será que eu estou preparado para ser um pai, por exemplo? Será que eu estou preparado, sei lá, para a nova geração que está vindo? Será que eu estou preparado para ser um professor que eu gostaria de ser? Né? E aí eu fiquei nessa brisa. Quer falar, Zé? Diante disso, eu achei profundo. Foi real uma reflexão pesada que eu tive. Eu queria dizer que eu não estava preparado, por exemplo, pro Zé fazer um brinde ao Renan Calheiros também. Né? A gente nunca está preparado para as coisas. Exatamente. Mas eu acho que esse podcast tá surpreender, aqui pra né? atiçar e surpreender. E quem diria que também no início do podcast a gente convidaria ele pra uma Mas briga, o que eu ia né? dizer sobre o do Zico, já existe sempre uma questão ali que é, e ouvindo você falar também fiquei pensando, que é aquela história de a gente nunca vai saber se está preparado também. Porque você nunca, é muito raro que você esteja numa situação prévia e pense assim, agora sim eu tô preparado. Agora eu vou lá porque agora eu sei que dá. Talvez se você, sei lá, pensando num vestibular, sei lá, que você estudou, mas mesmo assim você não tem a certeza cravada, você pode estar confiante. E aí eu sigo uma Gabi, que até estudou com o Zé, que ela fala de nutrição, etc, coisas assim, e umas coisas, e assim, eu geralmente tenho um pouco de aversão, não aversão, mas geralmente não consigo consumir esse tipo de conteúdo, porque não me prende mesmo, mas ela posta algumas coisas do dia a dia dela, como ter um dia a dia mais regrado, mas de uma forma sem muitas noias, assim. E uma das coisas que ela fala, que enquanto eu ouvia você falar, eu me lembrei, que é isso, tá ligado? Tipo assim, não espere muito a perfeição, o cenário perfeito pra começar a fazer alguma coisa ou pra ir aprender algumas coisas. Tá? Acho que você tem razão quando você diz isso, porque assim, beleza, você foi fazer um curso que te fez pensar nessas coisas, etc. E eu acho que talvez o caminho seja... A gente nunca vai se preparar, vai estar preparado para tudo, mas eu acho que talvez a questão seja, como eu posso dizer, talvez a questão seja minimizar os riscos, que é o que você estava falando, que é do tipo assim, beleza, você nunca vai estar preparado para estar numa trilha e cair uma chuva torrencial, um desabamento,
mas você tá minimizando os riscos, aprendendo com as coisas, etc. E eu acho que na vida a gente tem que fazer isso, no geral, assim, né? Não tô dizendo que é fácil, só tô dizendo que é uma boa ideia. Então, só um parênteses, quero mandar um abraço aqui pro Cláudio de Cunha, que acabou de me trazer essa caneca de chopp aqui que vocês estão Caralho, vendo. impressionante. Então, durante a gravação, isso sim é um happy eu fui hour bem abastecido de aqui. respeito, parabéns. Tem uma frase que eu aprendi num curso uma vez, e eu faço muito isso, involuntariamente, né? E aí acho que é uma dica que eu deixo pra pessoa que é assim, se prepare pro pior, né? Mas espere sempre o melhor. E eu acho que quando você se prepara pro pior, não é ser pessimista, né? É tipo, cara, leva uma blusa de frio, sabe? Leva um guarda-chuva. O seguro morreu de velho. Exatamente, porque quando você se prepara pro pior, mesmo que você... Lógico que você quer que faça sol, você quer que ninguém se machuque no lugar, você quer que o relacionamento dê certo, porque necessitou o vestibular, você quer passar naquela faculdade, mas, cara, você tem que ter outras saídas, né? Então, se eu não passar nessa faculdade, o que eu vou fazer? Né? Esteja preparado para isso. Acho que quando você começa a pensar em alternativas e se prepara, talvez você falar, se preparar para o pior pode parecer um negócio muito pesado, mas na real é só uma forma de você evitar sofrer, né? Porque quando você tem cartas na manga, você consegue resolver quase tudo. Então acho que a minha dica sobre a minha reflexão, se é que significa alguma coisa para alguém, mas se prepare para o pior, mas espere sempre o melhor, né? Então se você tá entrando num relacionamento, acredita que vai dar certo, mas se não der certo, né, em algum momento, você vai estar pronto para isso? Enfim. O que eu acho, me lembrou duas coisas, na verdade. Me lembrou uma frase de uma música também, de um rap, que diz que conquista é escada e não elevador. O que eu quero dizer com isso nesse sentido às vezes, a preparação é contínua, entendeu? Às vezes você não consegue uma coisa porque não dá pra pular as etapas. Então, às vezes, você toma uma negativa no emprego... E aí você fala, puta, que merda, etc. Mas é isso que você falou. Você tem que contar com isso, porque pode acontecer. E aí você tem que falar assim, bom, ou eu tenho um plano B, ou eu vou continuar tentando, ou eu vou estudar mais aqui, ou eu vou tentar redirecionar minha carreira. Claro que isso nós estamos falando aqui no plano ideal, né? Que é como se fosse fácil, ninguém fica feliz quando você tem um revés. Mas eu acho que a ideia de se preparar, eu acho que é um pouco disso, do dia a dia pra mim, que é tipo de escada mesmo. Se você fizer uma coisinha que te melhore a cada dia, talvez você vá ficando mais preparado. Não pra tudo, que você nunca vai estar, mas vai, né? Zé, alguma coisa a acrescentar? Então eu vou pro meu desabafo quinzenal. Que, cara, eu vou falar pra vocês. Isso é bom, hein? Não, eu vou falar pra vocês. É bom que essa semana eu não vou conseguir fazer terapia por questões de agenda, então eu já vou lançar aqui. Mas Não, na verdade eu fiquei pensando, são muitas coisas ruins, você até falou de coisa mórbida, Zico, eu até comentei isso no grupo do trabalho hoje, porque quem é jornalista não tem como fugir do mórbido ultimamente, né? Mas que a gente estava comentando sobre, enfim, morreram muitas pessoas no dia passado, aqui no domingo, muitas pessoas anônimas e muitas pessoas famosas. Mas o meu ponto não é nem sobre a morte em si, o mórbido em si, mas o meu ponto eu fiquei pensando, e eu queria isso e eu nem combinei também com o Zé, porque eu também ia citar o negócio do Gil, que a gente tem, ultimamente eu tenho percebido isso, pode ser uma reflexão complexa, é uma ideia complexa, mas eu vou tentar passar da onde vem a minha angústia em relação a isso, que às vezes me parece que a gente tem, todo mundo tá jogando uma energia, e eu nem acredito nessas coisas de energia, chakras e nem nada, mas jogando uma energia muito negativa, muito errada, muito negativa em situações horrorosas. Então eu explico. O negócio do Gil é isso. É um cara que é um programa de entretenimento, que gosta de um clube, representa uma parcela da população, etc, etc. O cara vai lá, faz uma dança, homenageado por um clube tradicionalíssimo do Brasil, de uma cidade tradicionalíssima como Recife. E aí, ao invés de a gente estar só celebrando isso, porque, mano, é sobre entretenimento e futebol. Vem algum cuzão e vai lá e tem um áudio vazado, esculachando, sendo homofóbico, blá blá blá. Aí você fala, caralho, nada aqui fica na parte boa. Aí beleza, agora eu vou pra parte mórbida mesmo. Agora domingo, morreu um moleque que eu não conheço, mas não sou ignorante, sei que ele era muito famoso entre os jovens, mais jovens do que a gente, que é o tal do MC Kevin. E foi um bagulho trágico, o maluco tem 23 anos
e caiu de uma varanda lá do 5º andar. Aí já se especula, porque vão investigando por quê, como isso aconteceu, e tem uma hipótese ventilada, não confirmada, mas ventilada, e pode ser que seja isso, que ele tava enfim, tentando sair numa festa, não queria ser flagrado pela mulher. Mas o que eu quero dizer é, diante do acontecimento de um jovem morto de 23 anos, da forma como foi, a polícia tem que apurar mesmo pra saber se teve crime ou não. Mas assim, ficar repercutindo, tipo, nossa, que loucura, o cara tava com ciúme. Sabe, do tipo, você quer discutir o relacionamento do cara, o corpo nem esfriou, irmão. Entendeu? Então, às vezes, é muito colocado um sentimento, tá tudo errado. Tipo, eu fico pensando assim, falo, caralho, a gente tá reagindo a tudo de uma forma errada aqui nesse país, ou no mundo. Porque você fica pensando, caralho, uma coisa é pra você se divertir, aí o cara é homofóbico. Outra coisa é pra você se compadecer. Aí os caras já estão julgando. Então, assim, o meu desabafo é isso. E acho que é uma tentativa que a gente tem que fazer sempre, que é respirar fundo diante de algumas situações, por mais difíceis que sejam, e pensar, cara, isso aqui é razoável? Porque eu acho que é isso, cara. É razoável a gente ficar especulando sobre se o cara tava fugindo da mulher ou não, se o relacionamento deles era saudável ou não, 24 horas depois de uma tragédia dessa? O que vai mudar? Cara, eu penso muito que nem você, porque às vezes numa situação dessa, eu também não acredito muito nessa questão energética, né? Não nesse sentido. Pra mim, eu vou muito mais pro lado da ciência, no sentido de energia física. Mas numa situação dessa, a reflexão e o pensamento da pessoa às vezes fica tão negativo que isso acaba prejudicando ela, né? Ou assim, fica aquele clima bosta, né? Então assim, porra, numa situação onde a pessoa, teve um caso, o cara morreu, velho. Ao invés de você ir lá e falar assim, puta, vou mandar meus sentimentos pra família, sabe? Vou postar uma foto aqui em homenagem à pessoa, já que eu sou fã. Vou perguntar pro amigo meu, porque às vezes é isso, mano, tem algum amigo seu que é muito, muito fã da pessoa, e às vezes você fica mal quando você perde um ídolo. A pessoa, ao invés de fazer isso, começa a ficar especulando ou discutindo, sabe? Que não tem nenhum ponto, Coisas que não fazem ninguém vai ganhar nada com isso. Exato, sabe? A gente tem uma necessidade de apontar dedo na nossa sociedade que é muito foda. E acho que apontar dedo e colocar as coisas em caixinhas e criticar todo mundo, sabe? Isso até uma outra coisa que me lembrou. Enfim, não tem muito a ver com isso, mas já que eu falei, quantas vezes as pessoas falam de coisas boas e quantas vezes as pessoas falam de coisas ruins, sabe? Para pensar quantas vezes você elogiou aquele seu amigo nos últimos tempos e quantas vezes então, mas eu acho, eu sou assim, eu sou meio falou... negativo e às vezes com razão as pessoas me apontam isso. Eu também acho que a gente deve exaltar mais coisas positivas nas pessoas. Mas também acho que o meu ponto aqui é o que você também falou, que é tipo, pondere antes de alguma coisa. Não estamos falando só de situação de morte, etc. Mas algumas coisas não precisam ser ditas, tá ligado? Do tipo assim, vai caminhar, pensa realmente no que se deve ser feito, sabe? Tipo, ficar especulando sobre morte de gente, tá ligado? Vamos, sabe? Vai fazer uma caminhada, coloca uma máscara bem boa e vai fazer uma caminhada. Meia hora que você vai passar debatendo sobre se o cara tava fugindo da mulher ou não, você vai fazer um bem pra você, entendeu? Exato. Se o comentário não for fazer bem pra pessoa, não faça. Nossa, sobre engordou, isso. Sua roupa tá feia, não gostei do seu cabelo, seu namorado não sei o que. Cara, fica quieto, É sobre velho. isso. Se você acha que o Gil não devia ter dançado, primeiro que já fico suspeito com você. Mas guarde pra você, entendeu? E se te incomoda muito, então abre o computador, joga no Google lá, terapia, mas a cidade onde você online. mora. E aí, pra você Exatamente. achar um profissional que pode te ajudar, porque se isso te incomoda tanto, talvez, enfim. Zé, quer acrescentar alguma coisa nesse tema? Meu desabafo? É uma situação muito tensa, né? Mas eu continuo de acordo com vocês. Eu tô meio na bad hoje pra falar sobre essa situação. É muita morte e tal. Você vota com os relatores, então. Voto. Eu voto a favor aí de Vossa Excelência. Muito obrigado. O senhor presidente tem conduzido irretocavelmente essa comissão. Obrigado. Bom, mas como todo happy hour tem o seu fim na ressaca, eu gostaria de saber de vocês o que ficou de vocês do nosso episódio ilustríssimo com nossa dupla de convidados sobre alienação. Antes de mais nada, que fique muito bem claro explicado que eu não tenho nada contra a Juliette. Tá? Você ouviu o episódio? Justiça. Olha, não, você como percebeu, é que né? Ô, Lucas, que você falou sobre depois que criaram as notas, depois né? que criaram as notas, ninguém... Tá lá gravado, irmão. O público vai decidir. O público vai decidir. Entendi. O povo tem esse poder. Então, mas que fique claro que nessa sessão aqui,
O inquérito anterior do episódio passado foi dito que, apesar... A minha crítica não é a Juliette, sim ao movimento dos fãs dela. Entendi. E é isso. Já tá, Então você critica quem gosta da Juliette. já também não tá, pode já gostar tá da claríssimo, Juliette. já tá claríssimo, porque hoje você defendeu o Gil e atacou a Juliette na outra. Então a gente já sabe qual é a sua preferência. Entendi, Exato. tá bom. Não, mas de alguma forma, esse negócio da alienação me deixou pensando também que... Você vê que a gente tá realmente relacionando BBBs com temas, né, nos últimos dias, mas me deixou também pensando que, cara, de todas aquelas coisas que a gente falou de como é importante ter um limite, né, você não pode ficar completamente alienado, blá blá blá, dias como ontem, por exemplo, num domingo em que morreu uma atriz famosa de manhã de câncer, aí talvez fosse natural, porque ela fosse uma senhora mais idosa, ela já era uma doença, etc. Viveu uma vida belíssima e tal. Mas depois morre um prefeito, que goste ou não dele, não importa, ele tinha 41 anos. Aí depois morre 1.000 pessoas de coronavírus, depois morre um MC. Aí você fala assim, bom, eu vou ficar lendo notícias de domingo? Então às vezes, você entende? Então, quando eu acabei o dia ontem, eu pensei assim, bom... esse tema da alienação tem que ser realmente discutido, porque é uma coisa que é tendência que as pessoas façam. E eu imagino que o cara que passou o domingo inteiro vendo Netflix, sem olhar as manchetes, ele deu graças a Deus. Foi isso que ficou pra mim. Apesar de eu ter trabalhado e ter feito as manchetes, o que foi péssimo. Mas eu imagino o outro lado. Cara, eu queria trazer 2 perguntas, e aí não é pra gente responder, se vocês quiserem responder também, foda-se, vocês são livres, mas pra quem tá ouvindo pensar também que uma Gabi, né, a minha nutricionista preferida, me fez sobre esse episódio. E a gente criou uma discussão muito legal. A primeira pergunta, ela perguntou assim, né, se eu achava que existia um tipo de fiscal de entretenimento que elitiza os debates, né? Então, tipo... E aí ela completou a pergunta, né? Porque, por exemplo, as pessoas criticam cultura popular, criticam BBB, até o futebol nacional, tipo, você vai perder tempo com o Palmeiras. Mas quando a pessoa tá vendo um jogo do Bayern, tá ligado? Quando a pessoa tá lendo um livro... a pessoa tá lendo um livro. Mano, às vezes o livro é uma bosta, tá ligado? Às vezes é Paulo Coelho. Várias vezes. Entendeu? E aí a pessoa, nossa, tá lendo um livro, acha que você é mó culto. Mas por que você lê um livro é questão de ser culto? Às vezes o livro, mano, é uma coisa que, sei lá, não tem nada a ver com cultura, sabe? No sentido que a gente debateu semana passada. Não, eu concordo também. Eu não vou nem me alongar, mas concordo. Existe sim. Tem um monte de filho da puta que é assim. O cara que quer quantificar. O seu entretenimento é 0 cultura, o meu é 8,5. Porque eu sou foda. Porque eu leio. E a outra pergunta tem a ver com o episódio que a gente fez, que ela perguntou assim, se eu achava que parte de toda essa crítica é porque a gente tá numa era de tudologia, né? Então assim, todo mundo tem um pouco de FOMO, né? Se você não sabe o que é FOMO, volte algumas casas. Nossa, volte aí. bastante casas, mas volte. Muitas casas, acho que é episódio 4, se eu não me engano. E ela falou que todo mundo tem um pouco de FOMO, né? E todo mundo quer ter opinião sobre tudo. Então, eu não assisti Big Brother, mas o Zé vem falar mal da Juliette, eu quero saber quem é essa tal de Juliette que o Zé tá falando mal. Entendeu? Eu não moro em São Paulo, mas o Bruno Covas morreu, eu quero saber quem é esse cara. Entendeu? Então, as pessoas, acho que... Né, a pergunta dela, né, é isso. Será que essa necessidade de saber tudo sobre tudo não te faz questionar também se em algum momento você precisa ou não estar alienado com aquilo, e se tem algum problema com isso? Eu acho que é uma outra discussão muito boa também, e que a gente poderia até pensar isso para outro, mas que o meu resumo várias vezes, se você não tem opinião, não tem o menor problema, e é melhor que você fique calado se você não tiver certeza do que vai falar sobre. Eu tento exercitar isso sempre, que é do tipo... Vocês não têm opinião mesmo, velho. É mó treta, tá ligado? Esse final de semana eu tava conversando com o Zé sobre um tema muito polêmico, que envolvia prostituição, umas coisas assim. E aí eu falei pro Zé, não era prostituição em si, era, regularização e tal. E eu falei pro Zé, não tenho a menor ideia do que eu penso disso, porque é muito complexo. Então tudo bem. Sim. Melhor do que eu falar alguma groselha lá pra poder falar que eu tenho uma opinião. Então, exercite isso. Diga, Zé. Mas esse negócio que o Zico falou é muito do tipo... você tem que voltar muitas casas, porque a sociedade não é a mesma que era antes, tem todo o avanço da internet, cada vez você tá mais conectado, mais as pessoas sofrem de fome e tal, então meio que é uma tendência global, geral, pelo menos das gerações que estão conectadas, então é um negócio que é preciso olhar mais a fundo, e acho que o problema não é nem
Claro, os blogs de notícias, fofoca e tudo mais são grandes disseminadoras dessas notícias que faz que a gente se sinta ansioso, mas por trás delas ainda tem a internet, entendeu? Então, o uso saudável da internet, eu acho que é um negócio que precisa ser justíssimo, é justíssimo. É um tema que daria um belíssimo episódio, por sinal, e que você pode ouvir, quem sabe, você ouvinte aí, na semana que vem, porque esse aqui acabou. Mas, semana que vem tem mais, um completo, com outra discussão democrática, e depois a gente se encontra pro outro happy hour, sem Renan Calheiros, mas com uma outra figura polêmica, quem sabe. Exato. Nas imortais palavras de Pete, não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem vocês sabem como é que termina, né? Isso aí, mensagem subliminar para algumas Gabis e Cláudios que entenderam. É sobre isso. Tchau, gente. Falou, gente. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco.